Suspeito de ter matado a esposa, ter matado o sogro, ter matado a sogra, foi levado para audiência de custódia. É o primeiro contato que ele teve com a justiça. Vamos ver se ele ficou preso, se foi relaxado, porque o advogado ia pedir o relaxamento da prisão dele, porque disse que não foi ele que cometeu o crime. A polícia está colocando as provas. A reportagem completa da sequência com mais detalhes. Você, Evandro Mandador. Quem é Michel de Souza Barros, de 39 anos? Para a polícia, é o assassino a sangue frio da própria esposa e os pais dela. Já para quem convivia ao lado da loja em que ele trabalhava, um homem tranquilo, gentil e respeitoso. Passava por mental, bem na dele mesmo. Quem o via assim na rua, jamais diria que Jean Michel poderia ter um perfil agressivo, capaz de ser o principal suspeito de cometer 3 assassinatos em menos de 30 minutos. Apesar de ser considerado uma pessoa exemplar fora do lar, era dentro de casa que a polícia apurou que Jean Michel revelava um perfil sombrio, de um homem frio que se irritava fácil e, ao que tudo indica, não agredia só a esposa, mas também a própria mãe. Bem, nós apuramos que ele sempre apresentou um relacionamento muito conturbado com a esposa, né? Ele apresentava um ciúme doentio, era uma pessoa possessiva e nós não conseguimos detectar se houve, precisamente nesse dia, alguma coisa que desse início a essa questão aí. Mas ele realmente é uma pessoa violenta, nós estamos levantando, inclusive já levantamos, que ele praticava agressões contra a esposa. E nós estamos checando agora, informações dando conta que ele praticava também violências contra a própria mãe. Mas isso tudo revela realmente o caráter dele, né? Revela esse perfil complicado que ele tem. Psicopatia. Os investigadores e o delegado acreditam que ele sofre de algum distúrbio de personalidade ou bipolaridade. É difícil pensar diferente do que fala o delegado, se analisarmos a tranquilidade que Michel demonstrou ao ir trabalhar com a esposa e os sogros mortos. Fui de manhã jogar o lixo, ele estava ali na porta, começou a conversar comigo, tipo, normal. Perguntou, tudo bem, vizinha? Bom dia. Aí eu falei, bom dia, tudo bem? Você? Aí ele, tô ótimo. Entrou pra dentro. A polícia falou assim, mas você não tá sabendo que seu sogro, sua mulher morreu? Ah, mas já morreu, né? Chegou a ignorar a presença da polícia no comércio e terminou de atender uma cliente antes de ir para o sobrado, onde estavam os 3 familiares mortos. Recusou-se a entrar na casa e ver a esposa morta a facadas. Somente uma avaliação psiquiátrica ou psicológica de um profissional dessa área que poderá revelar realmente que tipo de pessoa é essa aí. Mas não é difícil uma constatação assim, mesmo por nós que não somos da área da psiquiatria, ver que o elemento apresenta um perfil psicológico bem complicado. Ele é dissimulado, ele aparentemente é seguro do que afirma, mas realmente não tem como você descartar que não seja ele o autor do crime. De acordo com colegas de Jean, que preferem não ser identificados, ele era muito religioso e frequentador das celebrações da igreja. Chegou a se casar com Jaqueline na mesma igreja em 2019. Nós voltamos na residência da mãe do Jean, mas na casa não tinha ninguém. Não tem ninguém em casa, né? Que é a residência do Jean, o principal suspeito desse crime aqui na cidade de Umuarama. Ontem a perícia esteve aqui, a gente voltou para procurar a dona Cida, que é a mãe dele, para falar se a família tem alguma coisa a dizer, mas a princípio a casa está vazia, todo mundo saiu. Jean Michel era proprietário desta loja de aviamentos junto com a companheira dele. Tudo indica que ele que a administrava. Ontem ele veio trabalhar normalmente, conforme as imagens mostram. Logo depois, ele saiu com os policiais para prestar esclarecimentos. Ele tinha em mente que ele iria voltar rapidamente, que ele iria na delegacia apenas passar alguns detalhes e voltaria para continuar trabalhando. Prova disso é que ele deixou, inclusive, as luzes da loja todas acesas. Só que ele não voltou, porque ele foi preso no mesmo dia suspeito do triplo assassinato. Na audiência de custódia, realizada ontem à tarde, o juiz manteve a prisão de Jean Michel. Os indícios de sangue na maçaneta, no volante e no chinelo
são as provas mais contundentes da investigação. Mais de 20 amostras foram coletadas. Já são 26 swabs no dia, 26 coletas de sangue no dia. 26 fizeram? Para tentar desvendar o crime. A perícia apontou, com base nos exames realizados nos corpos, que o triplo homicídio aconteceu por volta das 21 horas no Dia dos Pais. A princípio seria em torno de 12 horas, o que significava que teria sido realmente por volta de 20 a 21 horas que ele teria cometido o crime. Provavelmente ele agiu de surpresa, agiu de forma inesperada, né? Tanto que as duas vítimas, os sogros deles, não apresentam lesões de defesa. Provavelmente foram tomados de surpresa. Somente em relação à esposa dele, a Jaqueline, é que ela apresenta bastantes lesões, inclusive lesões de defesa, o que demonstra que ela estava, se não estava esperando, mas pelo menos ela tentou reagir às agressões dele. Tá aí, a justiça manteve a prisão do elemento, ele está preso, não saiu na audiência de custódia como ele queria e como o advogado dele queria. Então, a polícia acreditou nas provas técnicas que até o presente momento a polícia conseguiu colocar no inquérito, apresentar ali à autoridade judiciária, e ele vai continuar recolhido à disposição do Poder Judiciário. E agora a polícia tem também alguns dias a mais para tentar buscar mais provas. Mas quais provas, Salsicha? Por exemplo, imagens de câmera de segurança que podem mostrar ali na investigação que ele foi em direção da casa a tal horário, entendeu? Porque ele está negando muita coisa. Ele falou que só foi de manhã lá na casa. Mas o crime teria acontecido 9 horas da noite. A mãe dele ligou à noite para ele e ele falou que ele estava dentro de casa. Não estava. Já tem câmeras de segurança do perímetro urbano de Umuarama mostrando ele transitando com o veículo. As marcas de sangue. Ele está sendo considerado pela polícia e pelos investigadores e pelos peritos como sendo um psicopata. Essa é a palavra. E para a gente definir sobre isso, a gente convidou uma psicóloga para vir até o programa. Eu até queria, a doutora Bruna está aqui, doutora Bruna Greenwich. E se você tiver alguma pergunta para a doutora Bruna, vai lá no YouTube do Balanço Geral, escreva lá a pergunta, se eu conseguir fazer a pergunta, eu coloco à disposição aqui no ar também. Então, pode ser que você tenha alguma pergunta a fazer para a doutora Bruna, escreve lá no YouTube, que eu acho que é mais fácil, vou deixar a página do YouTube aberta aqui, qualquer coisa eu vou perguntando para a doutora Bruna. Primeiro, doutora Bruna, obrigado a senhora ter vindo aqui para falar com a gente. Eu acho que é um momento que acendeu de novo, né, essa situação de um psicopata, porque nesse caso e em muitos outros casos, a pessoa tem duas caras. Tem a pessoa que é um bonzinho e tem a pessoa que tem o ódio no coração. O que se define um psicopata? Boa tarde. Boa tarde. Bom, quando nós pensamos na psicopatia, é importante nós esclarecermos que nós estamos falando de uma forma do sujeito ser. É a forma daquela personalidade, né, se mostrar ao mundo. É uma forma do sujeito ele se relacionar com as pessoas, com o mundo, onde há a privação de sentimentos, onde há a incapacidade de amar e onde ele não tem emoções positivas. Então, essas características fazem parte da psicopatia. Então, geralmente, o psicopata ele é uma pessoa onde ele não tem a capacidade de ser empático. Ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender e imaginar o que será que aquela pessoa vai sentir. Então, essa capacidade ela é inibida no psicopata. Eu vou perguntar desse caso lá de Umuarama para me tentar entender. A senhora não conhece o sujeito lá, que é o principal suspeito, mas pelo que a gente está acompanhando as reportagens. Primeiro, o cara namorou a moça. Falava que amava. Falou, opa, vamos casar? Casaram. A gente está fazendo o cronograma. Casou. Começou a brigar. Não teve a paciência de ficar na casa dos pais morando junto. Foi embora de casa. E aí veio o ódio, que foi o momento do crime. Ele deu facada no pescoço da sogra, no pescoço do sogro e matou a mulher com mais um monte de facadas. Como é que se define isso? Como é que consegue se entender uma pessoa dessa? Em primeiro lugar, é importante nós pensarmos que,
Para se diagnosticar um psicopata, é necessário uma avaliação psicológica, que o sujeito ele vai ser avaliado ou por um médico, psiquiatra, ou por um psicólogo, ou ambos os profissionais, e após essa avaliação vai se constatar um diagnóstico. Então, nós não podemos fechar um diagnóstico antes de ter essa avaliação. Mas o que nós podemos fazer é avaliar e analisar o crime, né, pelas condições do crime. Então, quando nós olhamos para esse crime, nós vemos ali alguns traços, né, de uma frieza emocional muito grande, de uma manipulação, de um controle, de uma vingança, em que não houve um motivo. O motivo, na verdade, ele foi torpe, ele foi fútil, né? Não houve ali algo de fato, mas foi fruto de uma imaginação, né? Foi fruto ali de uma possessão, de um controle da pessoa ali que comete esse crime. Então, para se diagnosticar o psicopata, a gente precisa de uma avaliação. O que nós podemos é avaliar o crime. E quando nós olhamos para esse crime, a pessoa que comete, o autor deste crime, ele comete esse crime com traços de crueldade, com traços de frieza. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora no geral. Tem nível de psicopata? Sim, muito importante nós pensarmos isso. A psicopatia, assim como outros, né, outros quadros psíquicos, ele não é ali único, né, ele não está dentro de uma caixinha. Nós temos o quê? O nível leve, moderado e grave. O que é o... Deixa eu perguntar. Então, o que é o leve? Quando nós estamos diante de um quadro leve de psicopatia, nós podemos falar aqueles casos de estelionatários, que roubam, né, os idosos, vai lá, olha, maltrata o animal, vai lá, maltrata o animal, maltrata alguém. Então, isso é um caso leve. Os casos moderados é aquele em que, olha, eu não mando, mas eu mando matar. Eu não mato, mas eu mando alguém lá matar. E os casos graves de psicopatia já são aqueles em que o sujeito ele vai lá e ele comete o crime. Uma coisa que é importante a gente retomar é assim, todos nós estamos suscetíveis a cometer um crime ao longo da vida. Só que há uma diferença do crime cometido por uma pessoa normal do crime cometido por um psicopata. Geralmente, o crime cometido por uma pessoa ali normal vai ser num momento de fúria, de raiva, numa briga de trânsito, numa situação ali em que explodiu uma raiva, um descontrole emocional que a pessoa não conseguiu segurar. Mas depois, a pessoa ela se arrepende, ela chora, ela confessa o crime, ela se arrepende verdadeiramente do crime que ela cometeu. Essa é uma característica que o psicopata ele não tem. Então, ele mata e, após matar, ele segue a vida dele normalmente, não havendo o sentimento ou o arrependimento. E quando ele até verbaliza, eu estou arrependido, né? A gente usa uma expressão assim, olha, que é como se o psicopata ele soubesse a letra da música, mas ele não consegue cantar a melodia, né? Ou seja, ele até sabe o caminho que ele tem que trilhar, ele fala que se arrependeu, mas esse arrependimento, esse choro, não é um choro genuíno. A senhora falou aí, eu me lembrei de um caso aqui de Maringá que todo mundo vai se lembrar e eu, como repórter, acompanhei. O caso da Márcia Constantino, da menina que sumiu na igreja. Quem matou foi o Búfalo, Natanael Búfalo, lembram, Maringá? Eu acompanhei toda aquela investigação. Primeiro, ele pegou a menina na igreja, saindo da igreja. Ele levou para a casa dele, ele matou, depois levou e jogou o corpo lá na saída ali para Iguaraçu. Ele, no outro dia, foi trabalhar. Ele trabalhava fazendo locuções. Num determinado dia, eu estava na delegacia, no plantão, a polícia investigando. Ele chegou lá e a gente sabia que ele era o principal suspeito. Aí eu falei, ô Natanael, o que você está fazendo aqui? Ele falou, a polícia está atrás de mim, eu estou aqui. Se vocês quiserem falar comigo, eu estou aqui do lado de fora. Eu falei, ué, a polícia está atrás de você? Tá, estão falando que é eu. Só que no dia que a menina, a Márcia, sumiu, ele ajudou a procurar ela. Olha para você ver. A senhora falando desse jeito, eu me lembrei do caso da Márcia Constantino. É a frieza mesmo, a demonstração de frieza, doutor? Exatamente. Então, ele trata o outro como um objeto. Então, ao ali olhar para aquela pessoa, para a vítima dele, ele não reconhece ela como um sujeito, ele não reconhece ela como uma pessoa. Ela é um objeto. O psicopata ele sempre vai se relacionar com o outro buscando o quê? Status, poder ou diversão. E aí, por isso que para ele, participar da procura do corpo, estar ali ao lado da família, é uma tarefa relativamente simples, porque não há um envolvimento afetivo. Ele pode até tentar simular, mas não há verdadeiramente essa relação afetiva ali com a vítima. A Fernanda Lima está fazendo uma pergunta aqui no YouTube. Como sabemos que uma pessoa é bipolar? Como é que a gente descobre? Bipolar? Isso. Aí a gente vai ver que a bipolaridade se trata de um quadro diferente
Sim, é diferente da de psicopata. psicopatia. Isso, nós estamos falando de um quadro diferente. O bipolar, ele pode ter traços o quê? Narcísicos, né? Ele pode ter traços assim, onde ele vai ter fases de uma euforia e fases de uma depressão. Então, às vezes ele deprime, às vezes ele fica eufórico. É diferente do psicopata. O psicopata, ele tem ali uma certa... Como ele tem essa característica da frieza das suas emoções, ele não sofre essa oscilação de humor, tá? Que o bipolar ele sofre. Então, o bipolar ele tem uma oscilação da depressão para a mania, que acontece sempre ao longo da sua vida. O psicopata, não. Ele tem uma constância nos seus sentimentos, porque justamente pela ausência, tá? Então, ele é uma pessoa 100% razão e 0% emoção. Nós podemos usar essa expressão para mostrar um pouco do funcionamento do psicopata. Tá bom, tá respondida aí, Fernando, a sua pergunta? Ok. Deixa eu perguntar do psicopata agora. Como é que a gente consegue definir a origem? Os estudos mostram que uma maior probabilidade é que a psicopatia ela tem uma origem genética. Tá? Um fator genético, é comprovado que o psicopata, ao nascer, é feita ali a avaliação, prova que há uma falha no sistema límbico, que é o nosso sistema ali, né, do nosso cérebro, responsável pela expressão das nossas emoções. Então, há uma falha no sistema límbico do psicopata. Então, a maior predominância, o que os estudos mostram, é que se trata de uma questão genética. Mas há estudos também que mostram que pode a soma desse fator genético com um fator social, ou seja, algum quadro, alguma vulnerabilidade social que o sujeito ele viva nos primeiros anos de vida, também pode contribuir para o desenvolvimento da psicopatia. E como é que a gente consegue detectar? Nós, vou falar assim, eu estou conversando com uma pessoa lá e a pessoa é psicopata. Como é que a gente consegue descobrir que aquela pessoa, aquela atitude, aquela conversa, a gente define a pessoa como uma pessoa estranha, num primeiro momento, e aí depois você fala assim, será que é psicopata? Não é? Como é que a gente consegue definir isso? O psicopata ele sempre vai se relacionar buscando poder, diversão, tá? Então, ele sempre vai buscar ou status, poder, diversão ou status. São características que o psicopata ele busca nos relacionamentos dele. Geralmente, nós conseguimos, na infância, já ver alguns traços, tá? Ver alguns comportamentos ali anormais. Nós não podemos fechar um diagnóstico de psicopatia no Brasil antes dos 18 anos de idade. Tá? Apenas após os 18 anos de idade nós fechamos esse quadro. Entretanto, já na infância e na adolescência, nós podemos observar traços de um indício, tá? De um comportamento psicopático, e isso nos permite o quê? Avaliar uma frieza emocional. Então, geralmente, são crianças, são adolescentes que vão lá, que cometem um crime, que matam um animalzinho, que fazem ali, provocam uma situação de violência, de dor contra um animal, contra outra criança, tendo, muitas vezes, a consciência daquilo que ele está fazendo. Tendo a consciência de que aquilo que ele está fazendo é proibido, não pode e que vai causar dor ao outro. Mas que muitas vezes ele traz assim, mas eu quero ver como é. Eu quero ter essa sensação, como que é isso? Como que é ver o sofrimento de um gatinho? Como que é ver o sofrimento de um cachorro? Então, essas características já na infância e na adolescência podem surgir. E à medida em que o tempo ele vai passando, esses comportamentos vão se intensificando. A Aline está perguntando aqui, a psicopatia leve, ela falou, né? Pode ser revertida? Olha, os estudos mostram que nós, até o presente momento, não temos, digamos, uma cura para a psicopatia. Tá? Os estudos mostram isso até o momento. O que nós trabalhamos sempre, mas o que nós podemos, então, fazer com um psicopata, ainda mais esse tipo de psicopatia leve, né? Pessoal, trabalhar as leis, trabalhar as normas. Então, quanto mais claro, esclarecido forem as normas, e isso pode ser algo que leve o psicopata a não ter, então, esses comportamentos prejudiciais à vida do outro. E é isso que também a gente trata com a criança, com o adolescente, quando a gente vai vendo indícios de um comportamento, tá? Já na infância e na adolescência, nós vamos trabalhando muito com essa criança e esse adolescente, normas, regras muito bem estabelecidas, porque é isso que o psicopata ele não tem. Ele usa o outro para sua satisfação, então, na mente dele, é assim, eu posso tudo. Eu posso tudo. Eu não sigo uma lei. A lei não está para mim.
a lei está para o outro. Então, por isso eu mato, por isso eu roubo, né? Por isso que eu uso o outro para me satisfazer. Tem aquele momento também que o psicopata vira a chavinha? Do bem para o mal? Ou é coisa de momento? Ou ele planeja? Olha, o que a gente vai ver, os estudos, eles mostram, os casos, né, mostram também que o psicopata, ele pode ter uma parte da sua personalidade que vive na sociedade de uma forma normal. Então, muitos desses casos, quando vem à tona um crime, a sociedade, a comunidade fica em choque. Como que aquela pessoa cometeu esse crime? Eu nunca imaginava. Ele era uma pessoa assim, olha, tão do bem. Ele era uma pessoa que, olha, quieto na dele. Por quê? Porque existe uma parte da personalidade do psicopata que ela se adapta à moral, ela se adapta à nossa sociedade e ela vive relativamente bem. Aí o que a gente vai ver? Essa outra parte da sua mente, né, fragilizada, esta sim é que vai ser a comprometedora nos atos em que ele comete, trazendo um prejuízo ao outro. Muito obrigado. Agradeço a senhora de ter aceito o convite para vir falar um pouquinho, porque é um assunto que voltou à tona, né, por causa desse crime, mas a gente tem muitos outros exemplos aqui também na nossa cidade, na nossa região. Então, é ter cuidados e olhar as pessoas para definir, né? Eu acho que esse é o momento. Você tentar descobrir e definir, saber o risco que você pode estar correndo ao lado de uma pessoa psicopata. Obrigado, doutora. Agradeço. Tá bom? Foi muito importante, muito interessante a fala da doutora Bruna, para a gente entender um pouquinho mais, porque tem muitas pessoas que vê uma situação, é como a doutora falou, meu Deus, mas aquela pessoa que cometeu esse crime, mas foi aquela pessoa que fez isso. E aí a gente está vendo através de uma pessoa experiente,